Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Ingrid de Souza Garcia. Essa videoaula de hoje será a número 8, tá? Sou da Faculdade FMU. Esse é um projeto de estágio do qual nós iremos falar sobre o tema Idade Moderna. E serão 10 videoaulas, e nessas 10 videoaulas nós trataremos diversos temas, tá? Quem tiver o interesse aqui no canal, nós temos as aulas gravadas. Quem tiver interesse de buscar mais a fundo, é só dar uma olhadinha aqui no canal, tá? Bom, nas aulas anteriores, fazendo uma recapitulando, nós discutimos sobre a transição do feudalismo para o capitalismo, nós também falamos sobre a conquista de Constantinopla na aula 2, aula 3, ela discutiu sobre as grandes navegações. Número 4 foi tratado o tema Renascimento. Na número 5, a reforma religiosa. Número 6, foi falado sobre o absolutismo. Na aula 7, nós discutimos sobre a Revolução Industrial. E a aula de hoje, então, nós iremos tratar sobre o tema do iluminismo, tá? Então, são 10 videoaulas. E por enquanto, nós, então, fizemos aqui a gravação de 8 aulas. Então, o tema de hoje, que será tratado, será sobre o iluminismo. E o que foi o iluminismo? Bom, o iluminismo, ele foi um movimento intelectual europeu que surgiu na França no século XVII, mais especificamente. Ele tinha como objetivo defender o domínio da razão sobre a visão teocêntrica, que dominava a Europa desde a Idade Média. Segundo os filósofos que fizeram parte deste movimento, o iluminismo tinha esta forma de pensamento com o propósito de iluminar as trevas que pairavam sobre a sociedade. Período conhecido como séculos das luzes, usava mais da razão sobre a fé das pessoas, onde por meio apenas da razão tentavam entender e resolver os problemas que existiam na sociedade. Então, o que acontece? No período da Idade Média, tudo que se sabia provinha do quê? Da igreja, né? Do clero. A igreja era quem detinha o poder de tudo, ela também tinha o poder de ensinar, né, as pessoas, e tudo que as pessoas conheciam era aquilo que era interesse da própria igreja. Já no período da Idade Moderna, isso vai mudar, porque vão surgir diversos filósofos, cientistas, intelectuais que vão buscar uma nova forma de se pensar o mundo. Então, eles vão chamar esse período de período das luzes, onde se surgem novas ideias, novos pensamentos, e eles vão buscar comprovação científica, né? Eles vão buscar a verdade em si. Então, todas as coisas que eles vão falar nesse período são coisas que têm provas, né? Então, vai se desgarrar um pouquinho aí da igreja em si, e começa a surgir novas ideias, então, a partir desse momento. A ideia do iluminismo era exaltar o poder da razão sobre a fé, da religião. Dessa forma, ele acreditava que poderiam reerguer a sociedade, reestruturando-a, mesmo esta ainda presa aos conhecimentos impostos lá no período medieval. Então, nesse período, as pessoas ainda estavam se desgarrando daquele ensinamento, daquela forma de se viver o mundo medievalista, né? Eles estavam ainda abrindo a cabeça para novas ideias. E diversas escolas com pensamentos diferentes se uniram, como filósofos sociais e políticos, o que fez com que os iluministas buscassem entender a crítica sobre os sentimentos das pessoas. Assim, afirmavam que o conhecimento racional seria a única saída para acabar com os preconceitos e as ideologias religiosas. Dessa forma, a religiosidade seria superada pelas ideias do progresso e da perfeição humana. Então, os iluministas, eles criticavam as determinações mercantilistas
e religiosas. Então, eles levantavam críticas ao mercantilismo e também à igreja, né, às imposições da igreja, sendo contrários também ao absolutismo e aos privilégios que eram dados no período à nobreza e ao clero. Isso causava um abalo na estrutura política e social absolutista. Quando a gente fala o regime absolutista, na verdade, o que significa é o seguinte, que o poder ele era todo centralizado nas mãos do rei, né? Então, eles, naquele período, também, além de estar havendo novas ideias, ainda existia aquele negócio do rei, ele deter o poder em suas mãos. Nós estudamos que no período feudal, o poder, o rei, ele detinha o poder, mas também os senhores feudais e a igreja, né, que era a principal detentora do poder. Já no período da Idade Média, isso muda, e o poder ele vai ser todo depositado nas mãos do rei, né? Então, aí, o que se chama de absolutismo é isso, é o poder centralizado nas mãos do rei. É o rei quem decide o que vai ser feito e o que não vai ser feito. E os iluministas, eles vão ser contra esse posicionamento político, essa centralização do poder nas mãos do rei. Já no final do século XVII, a realidade da Inglaterra de progresso, propriedade privada, capitalista e de avanço da burguesia foram expressas na doutrina de John Locke. John Locke ele foi um filósofo, né, e ideólogo da Revolução Inglesa, que é considerado um dos pais do empirismo inglês e também ele também é considerado o pai do liberalismo. A finalidade da política é a busca da felicidade, que reside na paz, na harmonia e na segurança. Essa era a premissa do Locke, esse era o centro do pensamento do Locke. E os homens saíram do estado da natureza para o da sociedade civil, com a finalidade de garantir a propriedade privada para a propriedade geral, através do livre contrato entre governantes, sendo que, nessa perspectiva, o poder supremo deve ser concentrado nas mãos do legislativo, que é o poder representativo da sociedade. Para Locke, o absolutismo, que consiste na concentração do poder nas mãos do executivo, é um fenômeno antinatural. Então, para ele, o homem perde o seu estado natural quando o poder fica centralizado nas mãos de um monarca, nas mãos do rei. Essas ideias expressas, sobretudo na obra Ensaios sobre o Governo Civil, que foi publicada lá no ano de 1695, foram desenvolvidas no século XVIII e aplicadas na Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos. Então, quem tiver curiosidade, nós temos uma aula aí sobre Revolução Francesa, tá? E vai ser a aula número 10. A obra de Locke é a sistematização da defesa da propriedade privada e do Estado burguês, além de ser a afirmação do individualismo, da tolerância e da liberdade religiosa, sem as quais não seria possível progresso econômico e científico. Em uma sociedade, a estrutura econômica social, também chamada de infraestrutura, exerce a função de determinância, ou seja, embora nem sempre ela seja dominante, ela sempre é determinada das mudanças do todo social. Se ocorre um processo de transformação econômica, essa transformação determinará alterações simultâneas nas estruturas jurídico, político e ideológica. A Revolução Industrial foi, antes de tudo, uma profunda transformação da estrutura econômica social. Nesse sentido, ela determinou transformações nas demais estruturas do todo social. Nessa altura de nosso estudo, né, interessa-nos particularmente as mudanças no nível da estrutura ideológica. E nessa perspectiva, a Revolução Industrial engendrou o aparecimento de duas grandes correntes de pensamento. Então, a primeira foi o liberalismo econômico e o socialismo. O primeiro, ela constitui-se na própria ideologia do capitalismo,
E a segunda é a sua antítese, né? Ou seja, ela é uma primeira posição crítica ao socialismo liberal, em particular o capitalismo em geral. Chamamos de iluminismo ou ilustração o conjunto das transformações ideológicas das formações sociais europeias, verificadas ao longo do século XVIII, que no caso é o chamado século das luzes, né? E que marca a etapa final da transição do capitalismo no nível da estrutura ideológica. E nas aulas anteriores, pessoal, nós explicamos, né, que todo o processo, ele é um processo lento na história, ele não é um processo brusco. Então, o que houve no processo de transição do feudalismo para o capitalismo foi uma coisa lenta e que não significa que tenha desaparecido por completo nesse período do século XVIII, tá? Então, podemos considerar que as raízes do iluminismo nos seguintes elementos, elas se dão nos seguintes elementos, né? Que é o humanismo renascentista, que se deu no século, entre o século XV e o século XVI, no raciocínio filosófico do século XVII, expresso por Descartes, por Locke, entre outros filósofos, né, outros pensadores do período, na nova visão de realidade baseada na ciência, que foi desenvolvida no século XVII por homens como Bacon, Kepler, Galileu e o Isaac Newton. A ilustração manifesta-se como um conjunto de críticas ao chamado regime, o antigo regime, entendido como formação social dominada pelo clero e pela nobreza através do Estado absolutista. Domínio este que era justificado pelo cristianismo. Essas críticas foram feitas em nome da racionalidade burguesa, que vinha se formando desde os tempos do humanismo. Dentre as características do pensamento iluminista, nós vamos então destacar o racionalismo. O racionalismo, ele afirmou-se o primado da razão pelo elemento essencial do conhecimento. Aí também vai ter o otimismo, né? O otimismo, ele é fundamentado no conhecimento das ciências físicas do século anterior. Então, acreditava-se no funcionamento harmonioso do universo devido à existência de leis naturais sábias. A partir desta ideia, eles inferiam que também a sociedade estava submetida às leis naturais, que em conjunto constituem um direito natural e impõe uma moral natural baseada na tolerância, na generosidade, e este otimismo estava expresso também na crença no progresso da humanidade. Nós temos também a liberdade e igualdade. A liberdade é um direito natural e fundamental do indivíduo, e é expressa na liberdade civil de produzir, de comerciar e de pensar. Se todos nascemos livres, todos devemos ser iguais perante a lei. As diferenças econômicas entre as pessoas são decorrentes das diferentes capacidades de cada um. E também tem a questão, né, o acirramento das contradições sociais na formação social francesa fizeram com que as condições para que o pensamento iluminista se desenvolvesse, né, fossem lá mais propícias que em qualquer outra formação social europeia. Nesse contexto, podemos entender que o pensamento iluminista se desenvolveu com maior intensidade na França. Para quem conhece a história da França, foi lá também um dos maiores exemplos de absolutismo, né, com o rei da época, que era o Luís XIV. E aqui nós temos alguns exemplos, pessoal, de alguns teóricos políticos do período, tá, que ficaram muito conhecidos. O primeiro que eu destaquei aqui foi o Voltaire. O Voltaire, ele criticou violentamente a igreja, a nobreza e a administração real. Em suas cartas da Inglaterra, demonstrou conhecer e admirar as leis de Locke e o sistema político inglês, embora tenha sido exilado por longo tempo na Inglaterra. Ele era contra a Igreja Católica, mas não contra a religião em si, né? Ele era contra a detenção do poderio da Igreja Católica, né? A influência que ela exercia no período.
que julgava ser necessária para o instrumento de controle do povo. Era favorável à monarquia constitucional, mas acreditava que nos países mais atrasados o ideal seria um despotismo esclarecido. Então, assim, ele é a favor da monarquia constitucional, ou seja, é aquela que tem aquela constituição que vai limitar o poder do rei, né? Que a Constituição ela serve para isso, ela serve para garantir a liberdade e fazer com que o rei ele não tenha o poder vitalício, ele tenha um poder limitado através da Constituição, que vai beneficiar o povo e limitar o poder do monarca. Aí tem o Montesquieu. Montesquieu ele foi o autor do Espírito das Leis, que foi publicado no ano de 1748, em que afirmava a influência dos fatores naturais na elaboração das formas de governo, que é uma espécie de determinismo geográfico. Para ele, a garantia da liberdade era legalidade, né? Para essa existir, era necessária a separação e equilíbrio entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa ideia, desenvolvida por Montesquieu, está presente na Organização dos Estados Unidos e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, lá da Revolução Francesa. Tem também o Jean-Jacques Rousseau, também é um dos mais famosos, né, desse período. Ele foi mais popular entre os iluministas, em suas obras de discursos como Origem, os fundamentos da desigualdade entre os homens e o contrato social, ele defendeu ideias caracteristicamente democráticas. Na primeira das obras citadas, criticava a propriedade, que, em seu ponto de vista, era a raiz das infelicidades humanas. Ele diz que o aparecimento da propriedade privada arrancou o homem de seu doce contato com a natureza e acabou com a igualdade. O Rousseau, ele preconiza a existência de uma sociedade formada por pequenos produtores independentes. Foi em um contrato social que o Rousseau ele desenvolveu sua concepção de que a soberania reside do povo, tá? Importando muito pouco o direito individual e muito mais a vontade da maioria, que era expressa pelo sufrágio universal. O Estado, como representante dessa maioria, deveria ser todo-poderoso. Ou seja, o Estado vai ser o representante da maioria, ele vai falar pela maioria. O Rousseau, ele diferenciava o estado de governo. Então, o estado tinha o sentido genérico de sociedade organizada em termos políticos, ao passo que governo não passava de um executor da vontade da maioria. O governo, no caso, o monarca, era o executor da vontade da maioria, né, o povo. Para Rousseau, a liberdade dos indivíduos dependia exclusivamente da igualdade entre todos os membros da sociedade. As sociedades intelectuais, as academias, a franco-maçonaria e os livros veicularam a filosofia da Ilustração. A obra fundamental da propagação do conhecimento da filosofia das luzes foi a Enciclopédia das Ciências, Artes e Ofícios, que ela foi publicada entre 1751 a 1764. Esta obra ela foi organizada por Diderot e D'Alembert, com a colaboração de matemáticos, médicos, professores, sacerdotes e técnicos, na sua maioria burgueses, tá? O objetivo da obra era apresentar ao grande público todo o conhecimento da época através de uma ótica racionalista. Então, ainda existia aquela ótica, né, medievalista, que estava mudando, e o objetivo desse pessoal, né, desses filósofos, desses pensadores desse período, era trazer uma visão mais racional para as coisas. E fora da França, há uma série de nomes que podem ser enquadrados nos parâmetros do pensamento iluminista. Então, é o caso do Kant, God, Schiller, Lessing, da Alemanha, e David Hume, na Inglaterra.
O pensamento iluminista, ele teve suas influências na esfera do pensamento econômico e deu origem a uma escola de pensadores que formulou uma teoria denominada fisiocracia. Dentre os principais fisiocratas, a se destacar os nomes de Kesnay e Gornay. Para os fisiocratas, toda a riqueza originava-se na exploração da terra e não no comércio, como diziam os mercantilistas. Aliás, o traço maior da fisiocracia era exatamente a crítica ao mercantilismo, tá? Então, eles eram fortes críticos aí ao sistema econômico mercantilismo. Tanto é assim que a premissa básica dos fisiocratas era laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar. Segundo eles, o Estado não deveria intervir de forma alguma no processo econômico, que deveria ser deixado exclusivamente para a iniciativa privada. O Estado competia apenas a função de zelar pela paz e pela segurança. Então, aqui, pessoal, está a imagem de dois desses importantes filósofos, os filósofos da época, né? Que aqui é o Voltaire e aqui é o Rousseau. Também tivemos algumas mudanças no lado econômico, né? E eu peguei aqui alguns exemplos de economistas também famosos no período. Então, economistas, né? O liberalismo econômico, enquanto sistema de ideias econômicas, encontra sua origem imediata no pensamento dos economistas fisiocratas, que elas foram as ideias da fisiocracia, que serviam de base para que Adam Smith formulasse as posições fundamentais do liberalismo econômico. Em seu livro A Riqueza das Nações, cuja primeira edição apareceu em 1776. Adam Smith é considerado o pai da economia moderna e o iniciador da chamada Escola Clássica de Economia, em cujo seio foi desenvolvido o nível teórico, o liberalismo econômico. O pensamento de Adam Smith é, consequentemente, da escola clássica. Está assentado nas seguintes premissas. A primeira, os fenômenos econômicos, da mesma forma que os fenômenos naturais, estão sujeitos a leis universais, que foram designadas por Smith como sendo as leis naturais da economia. Aí tem segundo ponto, né, pessoal, que é o denominador comum de todos os bens é o de que eles são resultantes do trabalho humano. Neste sentido, o que diferencia o valor dos bens são as quantidades diversas de trabalho humano contidas em cada bem. A partir da ideia de valor trabalho, o Smith ele conclui que a origem de todas as riquezas é o trabalho, e não o comércio, né, como diziam os mercantilistas, e nem a terra, como afirmavam os fisiocratas. Esta é, aliás, a principal divergência entre o liberalismo econômico e a fisiocracia. Tá? Então, Smith, a exemplo dos fisiocratas, era defensor do princípio de laissez-faire, laissez-passer, ou seja, da abstenção do Estado em relação ao processo econômico e, consequentemente, a favor do absoluto predomínio e liberdade para a empresa privada, assim como todos os princípios de livre concorrência e livre cambismo. Dentre os discípulos de Smith, há dois nomes em particular que merecem destaque: Thomas Robert Malthus e o Davi Ricardo. Bom, o Malthus é o autor do Ensaio para a População, onde, além de concordar em linhas gerais com o pensamento de Smith, formulou a teoria de que o ritmo de crescimento da população é mais intenso do que o da produção de alimentos. E, nesse sentido, a humanidade estaria condenada a
padecer de fome, né? A partir dessa colocação, o Malthus chegou a duas conclusões. A primeira, as catástrofes, guerras, epidemias, terremotos e etc., apesar de seu aspecto negativo, são úteis à humanidade, pois diminui o desnível entre o crescimento da população e o da produção de alimentos, que era preciso diminuir as taxas de natalidade através do exercício de um rigoroso controle moral sobre a sociedade. Então, mesmo sendo assim algo terrível, né? Poderia ser benéfico, segundo ele, para a humanidade, porque diminui aí o número de pessoas, porque no caso só ficaria se reproduzindo, e se não houvesse essas epidemias, essas guerras, os terremotos, não haveriam mortes e haveria uma população muito grande. E já para Davi Ricardo, que é o autor de Princípios de Economia Política e Tarifas, é talvez o maior dos seguidores de Smith. Ricardo, além de aprofundar as posições originais enunciadas pelo ilustre escocês, acrescentou uma série de contribuições pessoais ao pensamento da economia clássica. Dentre essas contribuições originais de Ricardo, a mais conhecida é a Lei Férrea dos Salários, segundo o qual, quanto mais baixo forem os salários pagos aos trabalhadores, menores serão as possibilidades desses trabalhadores constituírem famílias numerosas, né? O que seria, de acordo com o Ricardo, o caminho ideal para evitar o colapso da humanidade previsto por Marx. Então, segundo ele, quanto menor o salário, a população geraria menos filhos, né? Porque se não tivesse salário, não tem dinheiro para comprar alimento suficiente, não conseguiria dar conta da sua família, automaticamente o cidadão então pararia de ter muitos filhos. E aí, com isso vai evitar aí um colapso na humanidade. Importante, pessoal, ressaltar que esse é o pensamento dele, tá? E aí, no campo das ciências, no século XVII, no plano religioso e artístico, verificamos uma generalizada intolerância e fanatismo derivados dos conflitos católicos e protestantes, que nesse período, né, um período anterior, houve que a reforma protestante, então estava havendo uma série de mudanças e uma série também de conflitos, né, porque toda mudança gera conflito. Entretanto, no campo científico e filosófico, assistimos o desabrochar de novas maneiras de pensar, que podem ser vistas como herdeiros do período renascentista, que no caso seria então o iluminismo, né? Século das ideias. Enquanto que do lado religioso estava havendo conflito, divergências de ideias, divergências de concordâncias, já no campo científico e filosófico, não. Começa a se ter novas ideias, novos pensamentos, novas formas de se ver o mundo e o desligamento do campo religioso. Essa maneira moderna de pensar não consiste apenas em negar os dogmas e modelos medievais, mas fundamenta-se na ideia positiva de que a norma da descoberta e interpretação da ciência é a experiência e não a autoridade. Dada essa premissa, a atividade científica deixará de ser uma mera observação e classificação dos fenômenos e passará a se preocupar com a determinação das leis que regem os fenômenos. É exatamente essa atividade da ciência experimental e seu método de trabalho, a análise, que alimentaram a atividade filosófica do século XVII. Esses novos métodos de investigação científica tiveram em Francis Bacon, autor de Novum Organum, publicado em 1620, um de seus iniciadores e seguramente um de seus principais formuladores. Ele afirmou que a partir das experiências podemos inferir leis gerais dos fenômenos e desta forma fundou o empirismo. Há também uma outra contribuição notável, que foi a de René Descartes, que ele também foi autor de discursos sobre o método publicado em 1637, que transformou a dúvida em instrumento de reconhecimento. E desta forma estabeleceu as bases do racionalismo. Embora Descartes tenha sido um verdadeiro sistematizador do pensamento racionalista,
ele perseverou uma crença arcaica na existência das ideias inatas. Graças ao paulatino progresso do método experimental como norma de conduta científica, verificamos notáveis progressos nas ciências ao longo do século XVII. Na astronomia, pessoal, a astronomia foi um dos domínios do conhecimento humano que mais prosperou nesse período, né? O alemão Kepler provou em 1609 que os planetas descrevem órbitas elípticas, e desta forma eliminou a antiga noção formulada por Aristóteles, né? Que, segundo ele, a órbita de todos os astros eram circulares, perfeitos. Tem também o Galileu Galilei, que descobriu os satélites de Júpiter, observou as manchas solares, estudou as fases de Vênus e pôde comprovar aquilo que muitos afirmaram sem condições de provar, ou seja, os movimentos da Terra. Através do estudo dos corpos celestes, o Galilei tornou-se o primeiro a dar bases científicas para a física. Foi ele quem, pela primeira vez, fez a aplicação sistemática da matemática ao estudo dos fatos concretos. Os horizontes do conhecimento humano foram bastante ampliados nesse período, tendo em vista as necessidades e possibilidades sociais e a curiosidade intelectual existentes. O inglês Isaac Newton é um outro exemplo do grande número de pensadores da época. Foram muitos nomes importantes, né, que nós já discutimos até aqui. Isaac Newton foi um deles, então. Ele foi um dos grandes pensadores também da época, e em seu livro Princípios Matemáticos de uma Filosofia da Natureza, publicado em 1637, ele explicou matematicamente o movimento dos astros pela atração que exercem uns sobre os outros, fundamentado nos conhecimentos obtidos por Kepler nas conclusões de Galileu. Newton chegou à conclusão de que as leis verificáveis da Terra valem para o universo. Daí a imagem formulada por ele de que o universo era uma grande máquina funcionando harmonicamente. Aqui, pessoal, eu destaquei alguns nomes de alguns cientistas, né, filósofos da época, cientistas. No campo matemático, nós temos de 1614 a tábua dos logaritmos, né, feita por Napier. Temos também em 1633 a invenção da régua calculadora retilínea, que é Alctred. 1637, geometria analítica, feita por Descartes e Fermat. 1687, o cálculo infinitesimal, que é o do Newton e Leibniz. 1713, cálculo de probabilidades, Bernoulli. No campo da física, 1589, houve a lei sobre a queda dos corpos de Galileu. 1609, lei sobre o movimento dos planetas de Kepler. 1618, refração da luz de Snell. 1638, lei do movimento de Galileu Galilei. 1675, cálculo da velocidade da luz, Homer. 1687, teoria da gravitação universal, por Isaac Newton. 1738, hidrodinâmica, Bernoulli. 1787, princípio de conservação da matemática, Lavoisier. Já na biologia e na química, nós temos outros nomes também, que seria, no ano de 1677, foi descobertos os espermatozoides, né, por Leeuwenhoek. Temos também em 1735, classificação das espécies, de Carl von Linné. 1766, a descoberta do hidrogênio, Cavendish. 1774, descoberta do oxigênio, Shelley e Priestley. 1780, teoria da combustão, por Lavoisier. Aqui é uma foto, né, de um microscópio da época do século XVII, né?
E aqui nós temos o Linné, que no caso foi quem fez a classificação das espécies. Para finalizar, pessoal, eu fiz aqui um levantamento das 5 principais características para se entender o pensamento iluminista. O primeiro de todos, a valorização da razão. Então, para os iluministas, a razão é o centro de tudo. Tudo que é feito tem que ser feito através da razão. Eles também vão promover uma forte defesa à liberdade de pensamento, né, de religião, de ideias, que, para quem sabe, na Idade Média foi fortemente controlada, né? Não havia liberdade de pensamento, de ideias, de raciocínio, porque tudo que se sabia era ditado pela igreja. Eles vão levantar uma forte crítica à religião justamente por conta disso, por conta desse controle que a igreja tinha, que impedia as pessoas de raciocinar, de pensar, de agir pela razão, agia-se muito pela religiosidade, mas não pela razão. Eles eram também profundamente críticos ao absolutismo, eles eram críticos ao poder centralizado nas mãos do monarca, eles eram a favor da democracia, onde a vontade da maioria que prevalecia. E apoio da burguesia, tá? E aqui nós temos um mapa mental do que era, então, esse chamado iluminismo. Então, nós vemos aqui que ele era o século das luzes, né? Teve o seu auge aí por volta do século XVIII, e ele serviu como base para as constatações que levaram à queda do antigo regime. Quais eram as críticas do absolutismo, ou do iluminismo? No caso, eles faziam críticas, então, ao absolutismo e à igreja, né, o poder centralizado nas mãos do rei e o controle da igreja. Eles eram a favor da razão, porque para eles a razão era a base do conhecimento. Nós temos aqui o Francis Bacon, que vai levantar críticas à tradição escolástica, método indutivo e observação da natureza. Temos o Descartes, que é um outro pensamento, o John Locke, o Diderot, o Rousseau, o Voltaire, Montesquieu, Isaac Newton e John Locke. E aqui, abaixo desses nomes, né, tem as contribuições deles para o iluminismo. Aqui tem a bibliografia, quem tiver mais interesse em saber mais sobre o assunto. Tem alguns sites aqui que foram indicados. E chegamos, então, ao fim dessa aula, né? Então, o que nós podemos concluir dessa aula, nós vimos, então, o que é o iluminismo, né? Qual foi o século que se deu, qual que era o pensamento iluminista. No caso, eles defendiam o uso da razão, da ciência, foi considerado o século das luzes, onde iluminação de pensamentos, onde as pessoas começaram a ter mais ideias, a ser mais ativas no pensamento e também na razão. Nós vimos, então, os principais nomes do pensamento iluminista, o Voltaire, o Isaac Newton, Rousseau, entre outros mais, né, o Galileu Galilei, entre outros mais. E quais eram as principais críticas do pensamento iluminista? Principais, a igreja, né, e o absolutismo e a ausência de liberdade também. Áreas onde houveram importantes conquistas, que foi nas ciências, no campo matemático, biológico, enfim, na química. Então, houveram vários progressos nessas partes, né? E nós vimos, então, as 5 principais características do movimento iluministas, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Que era o que? A valorização da razão, defesa da liberdade, crítica à religião, eles eram contra o absolutismo e apoiavam a burguesia. Então, essa é a aula de hoje, pessoal. Uma boa noite a todos.